Olá a todos e todas, aqui do nosso podcast Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, muito feliz de termos o nosso primeiro episódio de 2022 com muitas novidades. E agora o Entre Elas, realmente com essa perspectiva de ser entre elas, e é um projeto que hoje eu compartilho com a minha querida co-host, a professora, a doutora Evelyn Barreto. Para quem ainda não conhece a professora, ela é profissional da resolução de disputas com atuação preponderante em soluções extrajudiciais, remuneração e dispensa de altos executivos, em sua maioria expatriados localizados em multinacionais do Brasil, doutora e mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenadora acadêmica da Escola Camis, docente na Universidade de Anhembi Morumbi e autora de Projetos de Paz Perpétua no Direito Internacional Contemporâneo, pela Martins Fontes, pesquisadora de soluções políticas de controvérsia, hospitalidade universal e direito cosmopolítico kantiano. Então, para vocês verem como agora o nosso projeto ganha esse corpo, ganha essa visão ampla, unindo esforços em prol de direitos, em prol do ensino, em prol da democratização desse ensino e trazendo esse espaço de mulheres para mulheres aqui na Escola Superior de Advocacia. E sem mais delongas, hoje então nós temos uma convidada muito especial. Eu vou passar a palavra para a Evelyn para ela fazer aí as honras do nosso primeiro episódio. Evelyn, com você. Bom, Paula, antes de mais nada, quero falar da minha felicidade pelo convite de estar com você em mais este projeto e, efetivamente, para que a gente possa trazer histórias que incentivam cada vez mais as mulheres, seja na carreira acadêmica ou em outras carreiras também. Então, para abrir aqui nosso primeiro episódio do podcast, eu tenho o prazer de contar com uma querida amiga, que é a Daniela Monteiro Gabay, professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo em Processo Civil, sócia da Daniela Gabay Resolução de Conflitos, fellow do Charity Institute of Arbitrators, foi Visiting Fellow na Universidade de Yale e na London School em Economics and Political Science e autora de diversos livros que, inclusive, eu indico fortemente para todos os meus alunos e estou cobrando também da nossa querida Daniela a atualização de alguns, porque já estão até esgotados para comprar, de muitos livros sobre mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos e processo civil, e atua como mediadora, parecerista e árbitra, e também integra aqui a Escola Superior da Advocacia com a coordenação do Núcleo de Arbitragem da ESA. E, mais importante, eu deixei para o final, ela é mãe do Guilherme, de 6 anos, e do Felipe, de 2 anos. Seja muito bem-vinda, Daniela, muito obrigada por aceitar o meu convite e o convite da Paula, e vamos conversar um pouquinho sobre solução de conflitos e maternidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: onde e quando nasceu o seu interesse pela solução de conflitos na sua carreira? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a Evelyn, com a Paula. Eu tenho acompanhado o podcast, enfim, é muito interessante os temas, as pessoas que vocês trazem, esse olhar para o feminino, também para o lugar da mulher no direito, então me sinto muito lisonjeada aqui de estar com vocês. Como surgiu o meu interesse nessa carreira, né, de solução de conflitos? Eu atuo bastante com arbitragem, com mediação, né? Para quem não sabe, eu sou de Belém do Pará, eu nasci em Belém do Pará e frequentei a Universidade Federal do Pará, onde eu me formei, me graduei em Direito e terminei a minha graduação ali em 2004. E logo que eu terminei, eu já gostava da área de processo, o meu trabalho de conclusão de curso tinha sido bem focado em solução de disputas, mas dentro do universo do contencioso judicial. Eu trabalhava nessa área também com solução de disputas. E aí eu vim para São Paulo para fazer o mestrado. Então eu vim logo depois que eu me formei, ainda em 2005, e fui admitida no mestrado na Faculdade de Direito da USP. Estou muito recém-formada, muito nova, enfim, né, desbravando também essa questão ali de viver
né, de morar sozinha, numa cidade nova. Depois o meu irmão mais novo até veio comigo aqui para São Paulo, mas fiquei um tempo ali bem nessas novas descobertas, né? E o mestrado para mim também foi uma grande descoberta ali, de um maior mergulho, né, na vida acadêmica, e aí nessa escolha ali de olhar a perspectiva, né, do conflito. Só que o meu mestrado foi sobre o processo coletivo. Então, eu analisava o pedido e a causa de pedir no processo coletivo. Eu acho que aí foi o grande embrião desse interesse pela área de solução de conflitos, porque o pedido é um momento super estratégico, que você faz o recorte do conflito e leva ele para o universo processual, seja judicial, seja arbitral, mas você precisa transformar, né, aquela vivência, né, num pedido e numa fundamentação do seu pedido. Então, eu me interessava muito por esse recorte, tinha um estudo muito até da perspectiva da linguagem, e o que era para ser uma dissertação dogmática na área de processo já virou uma porta de entrada para esse olhar do conflito e para as suas múltiplas facetas. E aí, logo que eu entrei no mestrado, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar como pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas. Também foi uma grande oportunidade de olhar para essa perspectiva da solução de disputas. É um projeto de ensino bastante inovador metodologicamente. Eu tive essa possibilidade de participar desde o início ali da Escola de Direito. A gente estava ainda ali com a primeira turma entrando, debatendo o projeto de ensino. Então, nessa época eu coordenei algumas pesquisas, dentre elas uma pesquisa que foi super importante também para mim na minha formação, que é uma pesquisa empírica de arbitragem e judiciário, que foi coordenada pela GV e pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem. Eram muitas decisões, era uma equipe muito grande, uma equipe que até hoje de pesquisadoras e pesquisadores que são meus amigos, minhas amigas próximas. Então, foi um momento muito importante de formação também em pesquisa e de olhar para os métodos de solução de conflitos a partir da questão empírica, né, dessa perspectiva empírica. E aí eu que imaginava que depois do mestrado ia voltar para Belém, estava tudo planejado, tive até uma despedida, os meus amigos e minhas amigas brincam que foi, né, uma forma ali de ganhar presentes, porque eu teve uma despedida formal, de fato, e eu acabei não voltando para Belém, porque essa questão da GV foi ficando, né, oportunidades que foram aparecendo, e eu entrei no doutorado logo em seguida. Então, foi uma escolha um pouco que eu fiz também de emendar o meu mestrado e doutorado. Eu terminei meu mestrado, no mesmo ano que eu terminei, eu prestei o doutorado, e aí eu fui para a mediação. Daí foi um olhar ali mais ainda próximo da questão da solução de disputas, né? Foi uma escolha um pouco natural continuar olhando o conflito, mas a partir dessa perspectiva, né, consensual de solução de disputas, com esse pano de fundo. Foi uma época que ainda nem tinha política judiciária de solução de disputas ali do CNJ, para esse olhar da mediação, e eu queria olhar o desenho dos programas judiciais no Brasil e nos Estados Unidos, comparar esses desenhos, esse tratamento da mediação dentro do universo do sistema de justiça. E aí surgiu uma oportunidade de eu passar um ano fora, eu fui para Yale, e tive essa oportunidade de olhar os programas de mediação lá também, estudar nessa universidade, num programa bem internacional, era um programa onde foram selecionados mais ou menos uns 25 estudantes de mestrado e doutorado de vários lugares do mundo, e foi uma experiência super bacana de frequentar a faculdade e, ao mesmo tempo, de estudar os métodos de solução de conflitos também nessa perspectiva. E aí, quando eu volto, eu assumo a clínica de mediação na GV, que foi uma clínica também super importante, que, na verdade, ela estava sendo criada, porque a gente estava ali ainda no início ali, né, desse programa, tinha chegado nesse momento ali do ensino de clínicas e tudo mais, e eu tive essa oportunidade de criar essa clínica, que até hoje existe, hoje já não dou mais aula, mas fiquei por 5 anos dando aula na clínica. Então foi um projeto muito especial, porque tinha também várias frentes, não só a frente empresarial, mas a frente comunitária da mediação, a frente mais institucional. É uma clínica que já completou 10 anos, enfim, que foi uma experiência também muito engrandecedora. Então, a minha atuação, o meu primeiro convite ali para atuar com solução de conflitos foi bem acadêmico, porque eu tive essa imersão acadêmica na minha carreira logo depois que eu me formei. E aí, depois de tudo isso, eu voltei para a advocacia. Então, fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos bem dedicada à vida acadêmica. E aí, quando terminei o doutorado, voltei para uma atuação prática mais forte, sem abandonar a minha atuação docente, né, e até de pesquisas, né, pela FGV, mas fui para um grande escritório, bem boutique na área de arbitragem, fiquei 4 anos e depois fundei meu escritório em 2015, inicialmente como sócia, também nessa área de arbitragem e mediação, solução de disputas, e agora especificamente com Daniela Gabay, resolução de conflitos, que é essa minha atuação mais solo no momento mais maduro também da minha vida
profissional e acadêmica, mas também bem focado em soluções extrajudiciais e na minha atuação mais até como terceira, como mediadora e como árbitra, do que como advogada nessas áreas. Aproveitando a sua resposta, Gabay, gostaria que você falasse um pouquinho desse seu novo projeto que você assumiu agora em 2022, o Núcleo de Arbitragem da ESA, e o que você pretende trazer para a gente aí no segundo semestre. Obrigada, Eve. Foi, enfim, um desafio super importante aí que eu assumi, uma área que eu gosto muito da arbitragem, por conta da minha atuação. E o que eu tenho feito, assim, para o próximo semestre especificamente, fica o convite aqui para as nossas ouvintes e ouvintes, alguns cursos de extensão de 10 horas, cursos bem focados, mas com temas muito importantes para a arbitragem, inclusive alguns hot topics bem relevantes. Então, a gente tem 3 cursos já agendados ali para o próximo semestre. Um deles conta com a professora Evelyn, que é de arbitragem trabalhista. O outro é de janelas de mediação no curso da arbitragem, então tentar olhar as oportunidades dos métodos consensuais no curso de uma disputa, quais são os principais checkpoints, quais são os principais desafios ali nessa perspectiva, não olhar só a mediação prévia, mas a mediação no decorrer da disputa. É um curso que eu estou organizando pelo Núcleo de Arbitragem, em conjunto com os núcleos de mediação e prevenção de disputas, e um curso de arbitragem coletiva, também um tema super hot topic, arbitragem coletiva societária, para tratar de admissibilidade, de procedimento, de desafios, de presente e de futuro. Então, ficam todos convidados. E vamos aproveitar, já que estamos aqui no guarda-chuva da ESA, né? Porque o podcast do Entre Elas é no guarda-chuva da ESA, avisar que todos esses cursos são cursos gratuitos, né? Então é importante para você que tem esse interesse, tanto em mediação, para saber um pouquinho das janelas da mediação, quanto nesses temas focados de arbitragem, como arbitragem trabalhista e arbitragem coletiva, fica o nosso convite. Obrigada. Excelente, obrigada por compartilhar a sua história. Acho que é importante a gente verificar, né, como foi sólida a sua construção e também, ao mesmo tempo, ter essa abertura, essa flexibilidade para aquilo que era, entre aspas, imprevisível. Né? Você fez um planejamento, aquilo te levou para outra coisa, mas você soube aí moldar a sua carreira com as oportunidades, e eu acho que isso é importante a gente ressaltar sempre, né? Nesse espaço que a gente tem aqui. A trajetória de cada um é única, e é isso que é importante a gente verificar, e ter esses desafios para além de ser acadêmica, advogada, que é ser mulher, né? Ser mulher em uma sociedade ainda patriarcal, ser mulher em uma área, né, que é o direito, ainda muito machista, e que uma área nova, né, que é a solução de conflitos, e como enfrentar esse desafio, quais foram as dificuldades que você enfrentou por ser mulher nessa trajetória que você acabou de contar para nós. Super, super importante, né, pensar nessa perspectiva, e para mim essa consciência, ela foi uma consciência relativamente tardia, assim, eu digo, quando jovem, no ambiente da faculdade, né, em Belém mesmo, que é uma cidade grande, tem mais de 2 milhões de habitantes, mas é muito provinciana, então você acaba vivendo numa certa bolha, e ali, né, a sua consciência, a sua realidade fica sendo aquela realidade da bolha, né? Então, a minha consciência de gênero forte, né, como eu, enfim, entendo que tenho hoje, que é importante ter, né, ela foi, de certa forma, tardia, ali depois da faculdade, mas muito forte no sentido dessa empatia de ver as dificuldades, ver as experiências difíceis ali para tantas mulheres nessa área também, esse olhar para além de si, né? Então, não só restrito ali ao que a gente está vivendo. Mas, para mim, pessoalmente, assim, bateu bem na porta essa questão com a maternidade, que foi uma escolha que eu fiz. Sempre quis ser mãe, desde pequena, assim, sempre, né, acho que muito antes de pensar em casar e até de saber se iria casar ou não, eu sabia que queria ser mãe, assim. E isso envolvia uma série de idealizações, né, de romantizações desse papel, desse lugar e tudo mais. E aí, isso trouxe bastante dificuldade para mim, real, assim, na carreira mesmo, né? Nessa perspectiva da mulher, né? Então, por exemplo, networking, que é super importante, né? Que a gente faça, vai para os encontros, né, sociais, um networking feminino também, né? De encontrar as pessoas, de estar mostrando o seu trabalho, fica muito impactado, né? Quando você precisa ter essa jornada a mais, e aí as divisões nem sempre são tão equânimes, mesmo com o parceiro envolvido, mas não são umas divisões iguais.
Então, eu falo, eu sou capricorniana, eu sou muito planejada, embora, enfim, no meu mapa astral ainda bem tenha outros elementos, não tão de terra, mas esse lado meu de planejamento, de controle é muito grande. Quando você tem filhos, tudo desequilibra, né? Então, essa palavra precisa, de fato, ser redimensionada. Mas essa questão, então, da mulher, para mim, veio muito junto da mulher-mãe. E a área que eu escolhi, de solução de conflitos, especialmente a mediação, acho que também ajuda muito a ampliar esse olhar, né? Porque você olha os interesses, você olha os lugares de fala, e aí perceber que esse movimento é coletivo, né? E não é só individual. Então, essa ocupação de lugares, essa percepção das invisibilidades, esse movimento em si, para mim, esse autoconhecimento também, né? Você perceber as suas vulnerabilidades, você escutar melhor o outro, valorizar mais os sentimentos, ver diversidade como algo extremamente qualitativo e não só de uma forma que você precisa ter mais quantidade, né? Mas tem que ter espaços qualitativos. Então, é uma luta diária, de fato, e é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro consciente e preocupado também com os nossos vieses, né? Então, para mim, o principal desafio é trazer o tempo inteiro isso para um âmbito de visibilidade, né? Então, colocar as minhas licenças maternidades, por exemplo, no currículo, colocar que eu sou mãe de 2 filhos no meu currículo, mostrar a carga mental que eu assumo, né, para tentar não assumir isso sozinha, para tentar dividir essas tarefas, tentar não idealizar esse lugar da mulher, né, e da mãe, mas dessa mulher maravilha, né, que a gente tem às vezes, vamos dar conta de tudo, vamos resolver, a gente vai ser bem no trabalho, vai estar bem na vida pessoal, porque é isso, nós somos seres complexos, né, e vulneráveis. Então, para mim, esse movimento assim de autoconhecimento, né, muita psicanálise também, não só vivências, né, mas e claro, falando de uma posição assim que eu reconheço, uma posição muito privilegiada, né? Se a gente for levar isso para outras perspectivas, né, de mais interseccionalidade, então olhar a mulher negra, né, a mulher pobre, enfim, você tem muito mais desafios ali, né, colocados, mas mesmo nessa posição de privilégio, eu consegui enxergar essas questões, essas vivências pessoais e dos outros, né? E tentar ter esse movimento coletivo, para mim, é bem, bem relevante. Bom, Daniela, a sua fala me traz, e eu tenho certeza que traz muito alento para a Paula também, porque a gente conversa bastante, né? Principalmente por conta das pautas aqui que a gente pretende trazer para o podcast, e tanto para mim quanto para a Paula, essa consciência da dificuldade em você ser mulher, seja na parte profissional e principalmente na parte acadêmica, também veio tardiamente, né? Porque a grande verdade é que quando a gente está na graduação, e vamos falar do curso de Direito, basicamente nós somos 50% ou nós somos maioria, né? À medida que, para quem escolhe a carreira acadêmica, a gente vai avançando para o mestrado e principalmente para o doutorado, a gente começa a perceber que a gente começa a ficar ali em 30%, 20%, e temos muitas desistências ao longo desse mestrado e desse doutorado, e não precisamos da pandemia para isso, porque antes da pandemia isso já ocorria, ou você segue a carreira acadêmica, ou você escolhe a maternidade. E isso é muito duro, né? Porque isso não é imposto para o homem, e muitas das vezes nos é imposto. Uhum. E aí, aproveitando para fazer esse gancho, falando um pouco aqui do que acontece e te propondo uma outra pergunta, porque eu sei que você teve como referência uma mulher muito forte, né, que é a professora Ada Pellegrini Grinover, que você teve contato na sua trajetória acadêmica, e eu acho que é importante a gente falar que é muito bom quando a gente encontra espelhos femininos na nossa trajetória acadêmica e na nossa trajetória profissional, né, porque é alguém com quem a gente consegue trocar um pouco mais o que está acontecendo, e você percebeu bastante esse peso, pelo que você me disse, do networking. E a impressão que eu tenho, quando da maternidade, é que ser mulher, a gente nunca dá conta e a gente nunca agrada todo mundo, porque numa última conversa, vou revelar aqui que eu tive com a professora Paula, ela falou que ao invés dela receber um elogio, porque todas nós aqui fazemos muitas coisas, né? Somos acadêmicas, temos atuação profissional, eu e a Paula ainda não somos mães, mas você o é, e aí, ao invés de uma mulher dar um elogio para ela, basicamente falou o seguinte: você também consegue fazer tudo isso porque você ainda não é mãe. Entendeu?
Então, olha como é difícil esse lugar de ser mãe ou não ser mãe, as duas formas não agradam. Então, assim, se você é mãe, você não consegue ir no networking e você está deixando de fazer algo. E se você não o é, você tudo bem, é o mínimo que você pode fazer, é dar conta de tudo, né? Então, você pode nos mostrar e nos dizer, porque você já esteve dos dois lados, se isso mudou muito e se você sentia isso também antes da maternidade e no pós-maternidade. E falar um pouquinho também da professora Ada Pellegrini Grinover. Eu acho que é super interessante esse ponto, porque os julgamentos nunca acabam, né? Então, se você não é mãe, você tem que dar conta de outro jeito, os rótulos são outros, né? Os julgamentos que você faz, muitas vezes, porque a sociedade carrega isso muito forte, e que o outro faz em relação a você também. E aí você é mãe de uma, mas você vai ter só um, você não quer ter outro, mas não vai ter um irmão. E aí, se você deixar, as Nunca é coisas nunca suficiente, acabam, né? exato. Então, é uma área ali de julgamentos e de autocríticas que a gente faz também, né? E super importante essa questão de ter um referencial, de ter referenciais mulheres. Uma coisa que eu não comentei, mas mesmo na faculdade, por exemplo, é uma coisa que eu pratico muito hoje. Na época da faculdade, eu não pensava muito nisso. Bibliografia sugerida, né? Quantos homens a gente está lendo? Quantas mulheres autoras a gente está lendo? Tem muitas mulheres autoras. Mas na hora que você vai montar uma bibliografia de um curso, às vezes você não olha de uma forma paritária, sabe? Você não vai pesquisar porque não está ali automático. Isso está muito mais forte hoje nos eventos, né? Isso fica muito mais claro. Mas por um bom tempo isso não chocava. Eram eventos só com homens, eram bibliografias inteiras de cursos com autores homens apenas. Então, isso hoje, eu acho que a gente tem esse alerta muito mais forte, né? E eu acho que é muito importante ter mentoria, ter, né, pessoas para se inspirar, ver alguém lá na frente que você fala, puxa, chegou ali, foi difícil, mas, sabe, conhecer a história dessas pessoas. E também o pessoal jovem, sabe? Porque eu vejo os coletivos, essa galera jovem ali que está se reinventando, está colocando essa pauta de uma forma muito leve, muito importante, política, né? Também, com muita ação, com muitas ideias novas, enfim, com muita oxigenação para o tema. A professora Ada foi um grande encontro, assim, também mais para frente, nem foi logo que eu entrei no mestrado, eu fiz a disciplina de processo coletivo com ela, com o professor Cazu, mas depois a gente se encontrou muito nas pesquisas. Então, a gente fez algumas pesquisas que coordenou conjuntamente, né, na FGV e com o CBPEG, pesquisas sobre sistema de justiça, acesso à justiça, processo coletivo, temas que são muito caros a ela, né? Ela é grande referência ali nos marcos normativos e que a gente fez ali algumas parcerias. E aí, coincidentemente, depois disso, surgiram oportunidades de a gente publicar ou participar de eventos internacionais, então a gente viajou muito juntas. E essa foi a parte gostosa ali dessa convivência, porque a gente foi para países bastante inusitados, fomos para a Coreia do Sul, fomos, enfim, no Vietnã, depois fomos para a Turquia juntas, andamos de balão, vivemos momentos ali muito gostosos, assim, pessoais. Ela é uma pessoa muito, muito especial, assim, tem esse lado ali que pessoal muito, muito gostoso. Mas além de ser uma grande referência na área, mas era um outro momento, né? Ela, de fato, foi uma das... Acho que foi a primeira professora do Departamento de Direito Processual, então desbravou muita coisa, né? Mas eram outras ferramentas. Eu acho que hoje a gente tem essa oportunidade de trazer mais ferramentas, de trazer ideias ali para movimentar isso de uma forma coletiva muito importante. Eu acho que você viu que eu fiz questão de falar da sua apresentação, do quanto eu te utilizo e te referencio como referência bibliográfica, porque é extremamente importante. E eu falei justamente da professora Ada Pellegrini Grinover, porque ela é o primeiro nome de sala, né? Todas nós somos egressas da Universidade de São Paulo, e é o primeiro nome de sala feminino na nossa faculdade. Isso é extremamente importante e é um grande passo, mas ainda sabemos que somos poucas ainda nos departamentos, não enquanto alunas de mestrado e doutorado, mas enquanto docentes ainda há uma prevalência dos professores, né? Não das professoras, mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Adorei, estou aprendendo bastante com a vivência de vocês duas. Essa fala da Evelyn, que fez a introdução dessa pergunta, realmente... Eu já até esquecido que eu tinha comentado isso, e apesar de me marcar de vez em quando lembrar dessa frase, né, da mulher, que eu sempre digo quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o direito das mulheres, na sociedade de hoje a mulher ela não é livre, né? Não existe essa liberdade, porque ela vai estar sempre enfrentando um julgamento que vai acabar, muitas das vezes,
né, moldando as suas opções, as suas ações. Então, infelizmente, a gente ainda não tem esse ambiente propício. Uma coisa é falar o artigo 5º, dizer lá nesses primeiros igualdade entre homens e mulheres, mas em realidade a gente não vê isso, seja num viés de questão de violência, que não é o objeto da nosso encontro de hoje, seja esse julgamento de, você vai ter filho, não vai ter filho, você vai escolher essa carreira, mas você tem só um, porque você não tem dois, ou porque você está sem, você não, ou você não, e um debate que está tendo hoje, muita frequência, né? Não desejo casar. Como assim você não deseja casar? Você tem que casar, né? Então, ainda, mas uma parte que eu vejo muito positiva, a gente ter essa discussão, para a gente poder tratar sobre isso de uma forma mais aberta, que há 50 anos era algo muito velado, e a gente ter hoje essa oportunidade de ter contatos com mulheres em cargo de liderança. Eu acho que em relação às gerações anteriores, nós somos sim privilegiadas de ter a oportunidade de ter mulheres em cargos de liderança. Ainda que eu lembrar da minha graduação, enquanto a Gabai falava, e também que eu falo da Evelyn, eu lembro da minha graduação, assim, pouquíssimas professoras, né? E aquilo, apesar de ter professoras que até hoje eu admiro, que hoje são minhas amigas, você não ter esse olhar de, existe realmente a igualdade de oportunidades ali, porque se a gente tem um número maior de mulheres, né, no mundo acadêmico, por que não termos essa representatividade? Mas isso é um movimento que tem crescido, mas hoje, se eu comparar, por exemplo, com relação à geração da minha mãe, ela não tinha quase nenhum referencial de mulheres em cargos de liderança. Eram cargos atrelados aí ao âmbito masculino. Então, vejo essa possibilidade de a gente ter esse contato, sim, é uma forma de empoderamento, é a forma de a gente se representar. E aí, falando sobre essa parte, a gente chega na pergunta central. A gente falou de uma forma transversal aqui, a solução de conflitos, essa vivência como advogada, como professora, da doutora Gabai. E aí, como foi para você, Gabai, a escolha da maternidade? Como você consegue conciliar, né, a maternidade com a carreira? Porque tem também essa questão no inconsciente coletivo, você tem que escolher um ou outro, né? E na verdade não. Então, para você partilhar com mulheres que estão passando, que vão passar, que passaram por essa circunstância que você está vivenciando no momento, que é a maternidade, junto com a construção da sua carreira. Como que você pode contar um pouco da sua vivência, como que é conciliar a maternidade, quais são os desafios e como você se vê, né, nos dois mundos que habitam de uma forma conjunta, de nenhuma forma separada, que eu acho que isso é muito importante para a gente dar esse recado para quem está nos ouvindo. Não são mundos que precisam ser separados, pode ser mundos que vão poder habitar, e isso não lhe tira nenhuma oportunidade ou não lhe faz mais ou menos mulher. A gente tem que ter a oportunidade de escolha sempre. Então, Gabai, como que foi para você? Como é que foi a sua vivência nesse sentido? Como é que é conciliar a maternidade com a sua carreira como advogada e professora na área de solução de conflitos? Para mim, a maternidade abriu muitas janelas, assim, de desafios, né? Não só de coisas boas, mas também de muitos desafios práticos. Como eu falei, assim, eu sempre quis ser mãe, assim, eu sempre idealizei isso, então veio muito carregado dessa romantização desse lugar, né? Mas eu fui ter meu primeiro filho depois dos 35, então eu já tinha uma carreira profissional ali, óbvio, também ainda, né, não tão estabilizada, mas já num track ali de segmento. Então foi um momento, não tive tão jovem, né? E isso, para mim, trouxe ainda mais questionamentos, né? Até nascer, você tá ali, né, pensando, quero ter filho e tal, mas depois que a coisa acontece, né? Eu, como falei, que gosto de planejamento, tento equilibrar vários papéis, várias funções, você vê que bagunça, né? Traz intercorrência, enfim, traz muita verdade, traz muito afeto, isso é uma coisa muito importante, assim como qualquer relacionamento, né, que você tem, não só com filho, mas acho que redimensiona muitas coisas em termos de valores, mas também traz esses desafios práticos. Então, eu tive que aceitar, primeiro ponto, essas ambiguidades, assim, aceitar que não vai ser só bom nem só ruim, vai ser os dois e sem saber quando vai ser um ou quando vai ser outro. E tudo bem, né? Então, acho que essa foi a primeira chave para virar, assim. A outra de fato, a sobrecarga, assim, que eu acho que é um grande desafio para a mulher,
dessa carga mental da gestão, né? Então, é muito maior o trabalho invisível que as mulheres fazem, tá na reunião e tá pensando que acabou a fralda, que tem que ir no médico, que tem que comprar o presente de aniversário, que o sapato não cabe mais, enfim, coisas do dia a dia ali que você esquece, aí quando você vê, já não tem, enfim. E eu, por isso, fujo dos rótulos de Mulher Maravilha, assim, ai, que maravilha, você é uma mulher que dá conta de tudo. Não, tipo, não quero, é muito pesado esse rótulo, né? E ainda que eu tenha um parceiro bastante disposto a participar, não só ajudar, né, mas a estar ali junto, nunca é igual, assim, é difícil, assim, é uma luta dele também, de conseguir ocupar esse espaço, né? Por isso que eu gosto de falar muito da parentalidade, eu acho que você tem falado bastante na parentalidade ao invés da maternidade, né? Para incluir justamente, né, enfim, pais, mães, né, dois pais, duas mães, enfim, o formato que se tiver. E é claro, assim, eu entendo que eu tenho uma rede de apoio, que eu tenho privilégios, né, mas eu acho que, mesmo assim, as dificuldades existem na prática. Eu acho que a pandemia exacerbou muito e isso, assim, o momento ali inicial da pandemia, quando, né, a gente não sabia, não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo, todo mundo se isolou. O meu filho tinha acabado de nascer, o mais novo, o Felipe. Ele nasceu em dezembro, a pandemia, né, começou ali, esse isolamento todo em março. Então, eu ainda estava amamentando, ainda estava terminando a minha licença, e foi bem confuso, né? Assim, então a gente se isolou totalmente, tinha que... Eu estava voltando a trabalhar e a gente em casa só com eles fora da escola. Enfim, por outro lado, essas dificuldades também trouxeram uma parceria um pouco maior, assim, uma visibilidade maior para essa gestão in natura, né? Sem rede de apoio, sem nada, o que é que você faz? Entendeu? Você precisa se dividir, precisa lidar melhor com essa gestão, né? Então, isso também ajudou um pouco a trazer algumas invisibilidades à tona. Mas, para mim, assim, o saldo um pouco disso é uma coisa em construção. Meus filhos são muito jovens ainda, até falo, eu estou nesse gap pré-adolescência, né? Então, estou aproveitando essa janela que ainda não é. Depois, na adolescência, volta um monte de coisa. Mas eu acho que o que me ajudou é um pouco ter essa perspectiva de que eu não preciso resolver tudo sozinha, assim, que eu não preciso, sabe, carregar esse rótulo de ser aquela mãe perfeita, não. Ou a mãe que dá conta o tempo todo, sabe? Se eu errar, tudo bem, e é importante para eles que eu erre também, porque eu acho que faz parte do processo de aprendizado deles também sentir, né, que existe essas vulnerabilidades. Então, é claro que tem dias maravilhosos, fáceis, né, que são os dias da foto ali da família Margarina do Instagram, mas tem dias super difíceis, de muita exaustão. Então, eu acho que entender um pouco essas complexidades e aceitar isso, entender que isso faz parte do processo nosso e do processo deles também, dos filhos de crescimento, é super importante. Então, ainda estou lidando, assim, para mim é um processo em construção, tenho muito conselho para dar. Mas outro dia eu ouvi um comentário que eu achei super interessante, né? Porque a mãe, quase esse papel da mãe, né? De nós, na nossa relação com a nossa mãe também, né? Para a psicanálise é um pouco isso, né? Quase uma entidade, né? Então, você precisa destruir essa relação, às vezes, para construir, né, a sua identidade e tal. Eu falo, quando chegar na adolescência, eu vou usar isso, eu vou usar juridicamente o PJ e a pessoa física, né? Quando eu vier brigar, eu falo, você está brigando aqui com a pessoa jurídica, com a entidade mãe, e não com a pessoa física, Daniela exausta, que não está aqui aguentando também. Mas, enfim, acho que é um desafio diário e eu estou nesse percurso ainda, assim, estou aprendendo mais até do que tendo saldos ali de o que passar adiante, sabe? Bom, Daniela, você sabe assim o quanto eu te admiro e eu falo isso sempre que eu posso. E eu acho que uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua franqueza. Eu não sei se é coisa de gente do processo que é mais assim direto. Eu e a Paula, que a gente é mais do internacional, a gente floreia mais. A diplomacia, né? A gente é mais diplomata. Ela já... A diplomacia que corre nas nossas veias. Então, eu vou aproveitar para... Eu gostei da Gabá. Assim, ela é direta. Mas é que ela é capricorniana também, aí é por isso. Já meu ascendente é câncer, hein, gente? Ajuda. Porque minha lua é gêmeos. Minha lua é gêmeos. Ah, meu Deus. E aí eu pergunto para você... quando você sente, porque você tem esses dois vieses, né? Porque assim como eu e a Paula, você também tem aí uma atuação dupla, tem atuação acadêmica e tem atuação profissional. Você sente ainda, pelo menos falo por mim, né? E nem vou falar de questão de maternidade, porque eu não sou mãe ainda, mas na parte acadêmica, a gente é muito mais
puxada e sacrificada no seguinte sentido, de saber que se você for mãe, você vai, como bem você falou agora, eu achei maravilhoso no seu currículo Lattes, está lá no final, mãe, né, do Felipe e do Guilherme. E você falou, coloquei lá as pausas, porque a gente sabe que um dos grandes desafios que a gente enfrenta na vida acadêmica é essa cobrança por produção, por artigo, por livro, e é humanamente impossível, né? Você amamentar, trocar fralda e tá ali escrevendo artigo, enfim. Então, você viveu esses dois lados, e eu sei que você vem da arbitragem e hoje atua mais na mediação, mas a gente sabe que o ambiente da arbitragem ele é muito mais masculino. E aí eu pergunto, você sentiu essa cobrança mais pesadamente na sua parte corporativa e profissional, como a árbitra, como mediadora, ou mesmo na parte acadêmica? Eu acho que um pouco nas duas, assim, a gente percebe bastante a desigualdade de gênero. É claro que no ambiente da GV, também eu acho que o ambiente é uma escola de direito ali que desde o início tentou olhar para essa perspectiva da diversidade. Então, tem bastante professoras mulheres, mas os desafios não estão só dentro da instituição, né? Acho que ali pode até ser arejado, de fato, né? Tem toda uma forma ali cuidadosa de ter pensado esse projeto em relação também a essa perspectiva, mas os eventos, os convites, né? Os grupos que se formam, né? Você percebe que os homens têm ali já um modus operandi ali, e as mulheres precisam se dar conta e quebrar mitos, né? Esse mito da competitividade feminina, a mulher quer puxar o tapete da outra mulher, e coisas do tipo, para a gente, né, passar essa página e começar a pensar ações, né? Pensar essa perspectiva mais coletiva. E a mesma coisa no trabalho, assim, eu vejo nas listas, por exemplo, né? Hoje em dia, muitas câmaras têm olhado, por exemplo, para essa questão da quantidade de mulheres, né, como árbitras nos painéis arbitrais e como indicação também de mediadoras. Mas, especialmente na arbitragem, quando a gente olha, a presidência, muitas vezes, fica com uma mulher. Mas os coárbitros que são indicados pelas partes e pelos advogados normalmente são homens, né? Então, as pesquisas já mostram isso, a gente sente isso na prática. Então, a importância também de você começar a você pensar em outras mulheres, ter esses referenciais, né, ter essa perspectiva ali dessas pessoas que inspiram e que existem com qualidade, com dedicação ali para serem escolhidas, né? Então, acho que nos dois lados eu sinto, né, porque a sociedade, né, traz ali essa desigualdade. Então, acho que o desafio é sempre trazer para a visibilidade, assim, porque tem coisas que você vai fazendo, é tão invisível, você vai tocando, sabe? Então, trazer o tema, escutar, quebrar esses mitos, sabe? Buscar mais união ali nessa luta também, porque eu acho que é um grande processo, assim, a gente está no meio dele ali, mas eu sou otimista, eu acho que as novas gerações vêm oxigenando e trazendo aí mais força para essa luta, sabe? Eu sei que a gente já está se encaminhando para o final, quem vai fazer aqui o encerramento vai ser a nossa querida Paula Danese, mas falando um pouco aí de psicanálise e falando um pouco das mães, né? Eu acho que a gente é de uma geração em que, eu sei, posso falar porque eu conheço as duas, a geração das nossas mães, e eu conheço as mães tanto da Daniela quanto da Paula, também são profissionais, né? E trabalharam bastante. A diferença que eu acho é que elas são de uma geração em que elas meio que fizeram tudo ao mesmo tempo, porque foram mães jovens, né? E tiveram que administrar ou abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, carreira acadêmica mesmo, né? Porque optaram em ser mães mais cedo. Nós já somos de uma outra geração, né? Uma geração que fez toda a trajetória. Primeiro, como você bem disse, fui mãe depois dos 35, porque já estava num tracking da minha trajetória, né? E você acha que isso, de alguma forma, contribuiu para que você tivesse toda essa análise, tenha toda essa visão clara, objetiva, não romântica, que não precisa ser nenhuma Mulher Maravilha, o fato de você ter sido mãe um pouco mais tarde?
Eu acho que ajudou, mas eu não cheguei pronta, assim. Eu acho que ainda quando eu estava grávida, ainda tinha as minhas ilusões, idealizações, assim. Eu acho que é na prática que você vai vendo e vai se aceitando, né? Para você também é uma estratégia de sobrevivência, né? De você sustentar suas escolhas, não querer abrir mão. O fato de ter sido mais velha, eu acho que tinha isso, né? Eu já fiz essas escolhas, eu gosto dessa vida, eu quero continuar com algumas dessas escolhas, outras não, outras sim. Então, esse senso de abdicação, né, vem forte ali. Quando você é jovem, as coisas estão muito misturadas, né? Mas eu acho que essa sensação assim de tudo bem não dar conta de tudo, não quero sustentar esses rótulos, isso é uma briga eterna que eu tenho todos os dias, né, dentro da teoria e a prática, assim, para de fato aceitar, porque eu acho que é importante para mim, né, como autoaceitação, assim, para eu me sentir, para eu conseguir também, né, ter esse papel, esse lugar ali na criação dos filhos, é super importante para eles, porque eles precisam, né, aceitar que esses sentimentos vão acontecer do lado deles também, que eles não precisam dar conta de tudo o tempo inteiro, né, ou que eles precisam assumir alguns lugares, alguns papéis super relevantes. E para mim é um grande desafio, assim, que eu realmente assumo também na criação. Então, e pensar na criação dos meninos, uma criação não machista, enfim, é um aprendizado constante, assim, que ainda estou bebendo muito na fonte, assim, errando e aprendendo, mas levando, né? Nossa, que relato, né, Evelyn? Eu acho que foi uma troca, passou muito rápido, mas sempre que é assim, né? Sempre quando é muito bom, passa sempre muito rápido, mas a gente só tem a agradecer realmente por você compartilhar todas as suas vivências e com muita humildade, né? Essa ideia de que não existe uma receita de bolo, né? Sobre a participação da mulher na carreira, sobre a maternidade, sobre conciliar. Cada um também tem uma vivência anterior, a partir disso faz as suas próprias escolhas, mas acho que é importante mostrar essa parte humana de ser mulher, né? Porque como a Gabi mencionou várias vezes, nós somos colocadas como seres sempre, né, além, né? Você é como se fosse um sobrenatural, né? Ou somos santas, né? Ou somos heroínas. Ou somos etéreas, fadas magníficas, né? Exato. Ou eu tenho uma mentoring que vou trazer aqui, que é a doutora Vilma Kutomi Toshi, e ela fala assim, que quando uma mulher se destaca, muitos dos comentários é assim, ela é fora da caixa, ela é outstanding, não, ela é normal, entendeu? Como todo mundo. Então, assim, a gente precisa parar de querer ser fora da caixa, Mulher Maravilha, não precisa de nada disso, Pesados né? esses rótulos, sem dúvida. Tem um preço muito alto que se paga, né? Acho que Eu acho que é um deixar de preço lado muito alto. esse olhar narcisista, porque às vezes até tem um lado nosso que gosta, né? Fala, nossa, sou tudo isso, né? Tô conseguindo dar conta de tudo, que maravilha, mas acho que é muito perigoso ir por esse caminho, assim. É melhor aceitar as nossas vulnerabilidades também, que acho que ajuda bem nesse combinado, né? Eu acho que isso é essencial. Eu tenho certa dificuldade em Todas de saber o nós. limite das coisas. Eu tenho que tentar trabalhar isso internamente, porque eu falo, eu aguento mais um pouco. Eu aguento mais um pouco, né? E aí a saúde vai, aí o estresse O aumenta. nosso aguenta mais um pouco, é assim, a gente aguenta, vai passando mal, né? Ninguém vê. É a questão do pé da bailarina, né? A gente vê só a É, sapatilha por fora e não sabe como que é o pé dentro da sapatilha. É muito difícil, né? exato. E eu acho que essa vivência que você trouxe, Gabai, hoje para nós, e para quem está nos ouvindo no podcast, é imprescindível a gente perceber que temos a sororidade, né? Nós somos mulheres e a perspectiva é que juntas somos mais fortes. E essa perspectiva de vivências separadas que podem trazer vivências em conjunto. Então, só realmente parabenizar pela sua carreira, agradecer por você compartilhar de uma forma tão gentil conosco a convite da professora Evelyn, aí trazendo esse primeiro episódio já com super direito, apesar do Mercúrio retrógrado. Eu acho que deveria fazer uma live só de um encontro com uma astróloga, Evelyn, porque, olha, esse Mercúrio retrógrado não está dando certo, mesmo com o Mercúrio retrógrado, deu tudo certo. Então, de novo, estamos juntas e juntos aí no nosso querido podcast, no Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia. É um projeto que vai ter sempre uma continuidade, então a gente vai estar sempre gravando com diversos temas. Inauguramos aí com a vivência
com o brilhantismo e profissionalismo da doutora Daniela Gabay. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada a todos e todas que nos ouviram. E a gente se encontra em um próximo podcast.